espero quando vem pedir dinheiro para mim, pelo menos digo o seguinte, ó, ou melhor, não venham pedir nada para mim, porque eu não sou presidente, o presidente está lá em Curitiba. A gente começa essa edição falando da violência no Ceará. Uma onda de ataques que começou na tarde de ontem, continuou pela madrugada. Eu sou amigo particular de todo o pessoal, do atual secretário de Segurança. A primeira pessoa a ligar para o secretário André Costa fui eu. Eu autorizei o Almirante Mota, que é o meu secretário adjunto, de manhã cedo de ontem, eu disse, liga, oferecendo a Força Nacional de Segurança Pública. Foi a primeira pessoa que ligou. Então tudo isso é a imprensa ou alguém que está criando fantasma onde não tem fantasma. Isso eu farei com qualquer estado da federação, nós estamos prontos para ajudar. Essa é a nossa missão, ajudar a reforçar a segurança pública. Não tem outro sentido nenhum e eu acho que foi tempo recorde. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cidadão de Castro e bem-vindos a mais um novo vídeo. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu durante a madrugada de terça-feira para quarta-feira até madrugada de domingo para segunda-feira também, sobre todo o atentado terrorista dos traficantes na cidade de Fortaleza, também em outras cidades como Calcaia e Maracanaú, que são as três principais, né, do estado do Ceará. Mas antes de iniciar sobre esse problema da facção, eu quero dizer uma coisa que é importante salientar. Se existir culpados e responsáveis por toda a proliferação dessas facções criminosas, poderíamos colocar realmente como responsáveis o Estado do Rio de Janeiro com o Comando Vermelho e o Estado de São Paulo com o PCC. Porque no final da década de 80, o Comando Vermelho ele surgiu nas penitenciárias do Rio de Janeiro, com a intenção de se organizar. De primeiro era para rebuscar recursos e melhorias, mas depois que partiram para dentro das comunidades esferadas do Rio de Janeiro, começaram a colocar em prática o sistema de organização criminosa, um sistema administrativo, judiciário para eles, um sistema também de logística, tributação, arrecadação, logística e jurídica. Então, ou seja, era bem completo. Na metade da década de 90 para início de 2000, surgiu também em São Paulo, nos estados de São Paulo, principalmente depois do massacre de Carandiru, o PCC. E boa parte dele foi até custeado, financiado pelo Comando Vermelho. Porém, os governos responsáveis por esses dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, que era PSDB e MDB, não se preocuparam em fazer ações que pudessem coibir as ações dos traficantes. Começaram por roubos de carros, depois com sequestros relâmpagos e depois com a explosão de carro Ford, né? Carro forte e bancos, e partindo por tudo que é desconhecido, né? Que é no caso do Rio de Janeiro, o problema das milícias, e São Paulo, a disputa de poder dentro do núcleo do PCC. Mas esse poder só cresceu por causa que nas fronteiras desassistidas e desguardadas do nosso país, que é as fronteiras do Paraguai, Uruguai e Argentina, e a parte lá de cima da Bolívia, ficaram fáceis e propícias para o tráfico não só de droga, como também de armas e de outros produtos contrabandeados, como cigarros e produtos eletrônicos. De uma certa forma, as duas facções cresceram tanto que tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro já era pequeno demais para ambas, e elas foram buscar fronteiras lá fora e também expandir o comércio interno. E o porquê, Suderlan, que eles focaram o Ceará? Bom, eu não acredito que seja pelo alto índice de venda de drogas, até porque talvez seja bem menor do que o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro. Porém, a rota de exportar esses produtos cor de fuga é muito maior do que em qualquer outro lugar. Então, quando o GG do Mangue foi encontrado morto no Ceará, um dos traficantes mais procurados e perigosos do Brasil, ele morava em um dos condomínios mais luxuosos e caros do país, que é a Alphaville, lá localizado na cidade de Eusébio. E isso faz mostrarmos o quanto poderoso e quanto poder em capital, de recursos de esses traficantes têm, que eles conseguem conviver em pessoas da alta elite. Com tudo isso,
partindo priori nos dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, houve também todo um processo de corrupção da própria polícia. Esses traficantes faziam questão de ter um canal para poder saber das investigações e das batidas antes mesmo da própria polícia fazer. E também alguns políticos, né? Querendo ou não, nosso país tinha algo envolvido com os traficantes. E a fragmentação dessas facções gerou na região do norte, que também é onde há uma facção extremamente perigosa e agressiva, que é a família do norte. E é outro problema que o Brasil enfrenta. Então, ou seja, no governo de Fernando Henrique, para o governo de Lula, né, o governo do PSDB e do PT, ambos negligenciaram a segurança pública. Não criaram projetos de segurança que pudesse coibir as ações dos traficantes, que era nítido, era notório, e cada mês, né, de cada semana de mês, de ano, ouvia-se falar de uma das duas, ou brigas, ou tráficos, e era, sabe, ao ponto de se tornar comum, que para hoje a sociedade não vê isso como comum. O fato de Bolsonaro ter sido eleito, com todos os erros que ele tem, que ele comete, as falas toscas, as faltas de pensamento, a falta de diálogo inteligente, né? E tudo isso, mas o fato simplesmente de ele tocar no problema da sociedade, na sociedade que hoje a preocupação da sociedade brasileira está mais voltada para segurança do que a própria economia, porque na verdade é uma preocupação que todos nós temos, fizeram com que ele ganhasse as eleições. Talvez se espere, e também com a frente do Sérgio Moro, um plano de criações que pudesse coibir o poder ou diminuir drasticamente, né, o poder dessas facções. Então, o estado do Ceará já vinha sofrendo em relação ao ano passado com as facções, porque aqui dentro do estado do Ceará se criou uma facção pequena chamada Guardiões do Estado, que é a GDE. Essa facção, de acordo com as investigações da Polícia Civil, era uma antiga torcida organizada que acabou tendenciando para uma facção. Custeada, não sei, ou talvez a Polícia Civil não tenha esses dados, ou não é concreto, se foi pelo Comando Vermelho ou se foi pelo PCC. O que se sabe é que ela se rebelou e hoje confronta as duas direto pela a questão do poder do Estado. Eles são agressivos, são zoadentos, não é tão calado e organizado como o Comando Vermelho e o PCC. Então, isso mostrou para a realidade do estado do Ceará que as facções já estavam instaladas aqui, chegaram devagarzinho com esses traficantes do PCC e do Comando Vermelho, fazendo negócios, comprando imóveis, empresas, e aí se instalando e depois fazendo acordos com os pequenos traficantes da região. Mas, hoje, nesse ano, diferente em relação ao ano passado, pela primeira vez nós tivemos um caso típico, ou seja, onde não há briga entre as facções pelo controle do Estado, mas sim, por incrível que pareça, pessoal, e acredite que é verdade, uma união das facções para poder resolver um problema que para eles é algo que o preocupa. Então, numa reportagem, no último segundo, fala que o número de presos no Ceará passa de 100, né, e 3 suspeitos já foram mortos. A onda de violência do Ceará se deu por causa da fala do novo secretário de Administração Penitenciária, né, que ele falou que o Estado não deve reconhecer facção. E ele vai tratar com rigorosidade toda essa questão das facções. Aqui vem falando aqui na reportagem, na madrugada deste domingo, né, o Estado registrou 2 primeiras mortes, 2 suspeitos que tentavam incendiar um posto de Fortaleza, que trocaram tiros com a polícia. Então isso foi a partir da madrugada de hoje, no domingo, que acabou vitimando esses bandidos. O secretário, aqui embaixo, tem uma foto que vocês vão ver, que era no posto de saúde que foi pichado. Diz assim: não vamos parar até o secretário sair, Mauro Albuquerque. Aí lá embaixo, fora secretário. Luiz Mauro Albuquerque é o novo secretário, né, responsável pela administração penitenciária do Estado do Ceará, e ele foi o autor dessa frase que polarizou todo esse descadeamento de ondas de revolta das facções. E é bom que se saiba que é necessário, o Estado disse que não vai recuar.
a fala de Camilo fala disso, também a do secretário. Porém, o que inoportunamente uma palavra do Bolsonaro em falar que os estados no Nordeste e fosse procurar o presidente Lula porque não era presidente dele, isso mostra, por mais que se tenha a esperança de resolver o problema, solucionar o problema dessa falta de segurança por Bolsonaro, ele ainda mostra atitudes infantis. Um homem de mais de 60 anos ainda pensa como se fosse criança com rixa por causa de assuntos partidários. É necessário que se coloque um plano. Se os governos anteriores não resolveram, que se mostre diferente e faça. Né? Camilo Santana tem seus defeitos, com certeza. Sempre foi falado que precisava ser mais mão de ferro em relação às facções e acabou gerando. Mas isso vai aos poucos mudando, as reportagens estão falando. Eu espero que a partir de agora o estado do Ceará tenha uma certa calmaria em relação a essas atitudes de Fortaleza. Mas as principais manchetes de hoje falam assim: chefes de facções do Ceará são transferidos para presídios federais entre outros estados. Ataque ameaça a reputação do Ceará em questão nas próximas datas turísticas. Pode ser sim. Estava falando também, a região do norte do Ceará deve receber apoio da maior parte das polícias da Bahia. Foi efetivada também a quantidade de homens da Bahia para vir dar suporte e apoio aqui no estado do Ceará. Uma outra reportagem fala sobre os criminosos recuam em Fortaleza, na região metropolitana. E sobre escolta policial, coleta de lixo retomada em Fortaleza. Pessoal, para que o tráfico, independente de que facção seja, possa dar continuidade, é necessário que tenha o que? Recurso financeiro. E quando o recurso financeiro ele se esmigua, o que acontece? Há uma recuação dessas ações criminosas no estado. Então, as ações criminosas recuarem em Fortaleza também é um gasto. Pelo que eu soube, os homens da Guarda Nacional chegaram no presídio, um dos presídios encontraram por mais de 150 celulares, cortando a comunicação dos traficantes internos, os chefes das facções para o pessoal lá de fora, e isso também ajuda e facilita muito. E é importante salientar que é necessário que se faça isso, essas ações, para mostrar que o Estado não está brincando. Um atentado continua em Fortaleza. Essa Força Nacional foi disponibilizada 300 homens. Os agentes já foram mencionados em até outras reportagens. Uma outra reportagem aqui fala também novamente da Força Nacional. A Força Nacional tenta conter ataques de bandidos em Fortaleza. E uma outra reportagem que é a mais importante, ao meu ver: após ataque, o Ceará vai transferir pelo menos 20 detentos para presídios. Em meio à crise de segurança pública, o governo do Ceará anunciou que nessa noite de domingo que irá transferir nas próximas horas 20 detentos, e pode até subir o número dessa transferência de detentos. O número de transferências pode aumentar conforme a quantidade de chefes altamente periculosos e perigosos mesmo de fazer atentados em Fortaleza. A negociação das transferências foi feita diretamente entre o governador Camilo Santana e o ministro da Justiça Sérgio Moro. E a pasta federal já vem auxiliando o Ceará na crise na segurança cearense com o envio de homens na Força Nacional da Segurança. Bom, todos sabem, isso não é segredo nenhum, que eu sou uma pessoa crítica, muito crítica em relação às ideias de Bolsonaro dentro no campo econômico, não é? Porém, tem alguns pontos na justiça e na segurança que eu posso dar uma pontuação, posso dizer que é legal, bacana, mesmo com não sendo bem preparada, não é uma pessoa preparada, mas pode ser que isso resolva o problema. E eu nunca fiz uma crítica diretamente a Sérgio Moro, acho que talvez veio para ajudar. Então, com essa forma, eu espero que o governo do estado do Ceará, independente das bandeiras partidárias, porque Bolsonaro, como uma criança mimada, tem raiva e rixa da bandeira do PT, e sempre em suas falas fala mais sempre em ideologia do que soluções de problemas de segurança, educação, desemprego. Mas é louvável, é até graciado que tenha alguém interessado em resolver o problema da segurança do Brasil. Eu acho, na minha opinião, que talvez por alguns anos as facções tenderão a diminuir a força com esse novo tipo de planejamento voltado para a segurança. Não que eu esteja
mudando minha opinião sobre a pessoa de Bolsonaro. Eu ainda continuo achando ele um babaca. Mas, questão da segurança, ele ganhou um pontinho em relação a isso. Talvez, não vou nem dizer que foi ele, talvez seja o Moro que está responsável por isso, né? O balanço divulgado neste domingo pela assessoria de imprensa do Ministério da Justiça e Segurança Pública indica que os ataques de Fortaleza e as cidades da região metropolitana da capital cearense diminuíram no primeiro dia de atuação das Forças Nacionais, de acordo com a nota da pasta. Os episódios que chegaram a 45 na quinta-feira, de 3 a 38 no sábado, caíram para 23 no domingo, ou seja, mesmo assim ainda teve 23 focos de atentados em Fortaleza. A Força Nacional promove as ações de patrulhamento ostensivo, preventivo e repreensivo em terminais, rodoviárias, vias e grande circulação na região desde as 19 horas no sábado. Ao todo são 330 homens e 20 viaturas que atuam no estado, né, do Ceará. Então, se você for abordado pela a Guarda Nacional, ajude, né, facilitando para que ele possa reconhecer e aí procurar as pessoas realmente se envolverem nisso de uma forma mais rápida, né. As operações são lideradas pela Polícia Militar do Estado, mas conta com o auxílio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN. A Força Nacional permanecerá no Estado por volta de 30 dias. O prazo, no entanto, poderá ser prorrogado. Isso quer dizer que se durante 30 dias o processo não for resolvido, isso será prorrogado. A pasta ainda informa que nenhum dos ônibus foi incendiado, isso é uma boa notícia, né? O reforço. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará, cerca de 80 agentes enviados pelo governo dos outros estados no Nordeste. Continua, não. Sim, meu amor. Chegaram aqui, né, para poder dar o reforço. Alguns profissionais já chegaram, mas o número não foi confirmado ainda, ou seja, ainda tem mais gente para vir ainda. A decisão de enviar tropas na Força Nacional do Ceará em meio a uma onda de ataques de crime organizado foi tomada pelo ministro Sérgio Moro, aqui na qual fui citado para vocês. O crime organizado não tem como vencer o poder público organizado. Eu sempre falei, é engraçado que essa frase, né, do Sérgio Moro é uma coisa que quando eu saí do ensino médio e depois iniciei faculdade e a gente vai ampliando os conhecimentos da gente, você não consegue entender como é que um crime consegue se pôr ao Estado. O Estado que tem uma aparato da segurança, a não ser que o Estado esteja em situação de sítio, e aí o crime organizado ele entre com força. Mas o Brasil em nenhum momento passou por sítio, uma situação de sítio. Então não existia a razão do porquê do crime organizado ter tanta força e confrontar e amedrontar o Estado. Então tá de parabéns, Sérgio Moro, pela ação e resolvendo esse problema. E a gente possa, de uma vez, não só aqui no estado do Ceará, mas principalmente os governadores atuais de São Paulo e Rio de Janeiro, que, né, eles prometeram coibir e, de uma certa forma, acabar com o crime organizado do Comando Vermelho do PCC nos seus respectivos estados, né? Então, voltando à frase aqui dele, e Sérgio Moro após publicar a portaria que autorizou o envio a permanecer por 30 dias os 300 homens. Então, pessoal, essas são notícias que vêm a acalmar um pouco mais. E a partir de outra informação que estava em um outro site, a partir de amanhã, os ônibus todos voltarão a circular com a frota de 100%, né? Aliviando você e eu que trabalhamos e que precisamos de ônibus. Então, essa é a informação que eu queria passar por vocês. No mais, fica aí um abraço meu, né? E até uma próxima vez. Valeu!